Uma ótima resenha. Eu, Willy Marques, lhe aguardo aqui na Rede de Notícias às 10 horas da manhã. Rede de Notícias e a hora certa. 9:02. Rádio Rede de Notícias. Paulo Oliveira. Mistérios. O mundo hoje enfrenta uma onda de pessoas falando sobre o futuro. Professor Agobá, eu recebi essa semana, eu não sei se eu já passei para o Robervan, aquela mocinha que fala sobre o que vai acontecer. Terça-feira que vem, dia 14. Diz ela que esse homem do futuro fez 5 previsões. Tu tem essa matéria aí, Robervan? Tem? Aquela mocinha? Tá no ponto já? Eu queria que o senhor ouvisse, para fazer uma avaliação, o senhor que é um pesquisador que estuda essas coisas misteriosas. Você sabe que entre o céu e a terra existem coisas que a nossa vã filosofia jamais vai... Shakespeare. Shakespeare, É. Jamais vai... Fraco, né? Eu achava ele meio doido, não achava não. Eu vi a história dele, É né? porque William Shakespeare um ator é sempre uma pessoa... morreu na pobreza, né? Mas era um... E ele dizia isso, né? A nossa vã filosofia, o nosso vão conhecimento jamais decifrará. Já tá na linha? Escute o que essa moça diz desse homem do futuro, professor. Hein? Vamos ouvir? Vamos lá. Atenção, Ver se vamos pro futuro ou não vamos, né? Interessante que os futuristas, essas pessoas que falam de futuro, é só desgraça, né, professor? Não tem coisa boa, não. Rapaz, não vem nada de bom, já ouvi vários, né? É só desgraça. Conte, minha filha, a história, vai. Quer contar também, não? Mas vamos O vamos em meu frente. da quinta dimensão sumiu. Viajante do Tempo trouxe informações sobre 5 datas em 2023 que vão acontecer coisas catastróficas. Ele se identifica no perfil dele como Aeri Yormani e, segundo ele, 2023 reserva grandes acontecimentos para a história humana. Ele tem publicado uma série de vídeos sobre 2023 falando dos eventos que vão acontecer. Nesse vídeo que ele publicou recentemente, ele disse que muitos de nós ainda não acreditamos que ele é um viajante do tempo e pediu para que a gente guarde as seguintes 5 datas de 2023. Segundo ele, o primeiro desastre vai acontecer no dia 14 de março, com o maior tsunami da história atingindo a costa oeste dos Estados Unidos. O segundo em 28 de abril, com o nascimento de um bebê com muitas mutações e novos órgãos. E ele ainda fala que muitos outros bebês vão nascer assim também. O terceiro vai ser em 7 de maio, com uma doença liberada por calotas polares. Essa doença, segundo ele, se chama Vorsen X, e o índice de fatalidade dela é de 40%. Já em 30 de outubro, vão descobrir um novo mundo dentro da floresta amazônica, com novas espécies humanas. E por último, dia 3 de novembro vai acontecer a primeira guerra interestelar entre humanos e os outros, que ele não define quem são. Se tudo isso for verdade, 2023 não vai ser um ano bom. Rapaz, é muita besteira dita, viu? Desculpe, né? Você se lembra que você foi menino como eu, nós somos da mesma idade, que em 1960 já tinha várias conversas, inclusive disseram que até que o homem ia virar macaco. Você se lembra disso? Lembro, sim. Não, o povo ficou com medo. Foi. Certo? Se ia virar macaco, né? Então, essas histórias vão sempre surgir. E agora, nessa nova onda da internet, aí que apareceu mais pessoas falando o que quer, tá certo? Inventa o que quer. O que é certo é o seguinte. Mas como é que o cara tem cabeça pra inventar uma história dessa, professor? Pronto, primeiro. O que é isso? É droga, maconha? Não, é que é aparecer. É aparecer, né? Mas você lembra que o calendário Maia... Não, mas era 2012, e nem aconteceu nada. Decifraram que no dia 12 de dezembro, 12 de 12 de 2012, a raça humana ia ser extinta, né? Do calendário Maia. E não houve nada. Não houve nenhum peido, não foi? Eu fiz, pronto, gostei. Então o que ocorre é o seguinte: existe as catástrofes naturais, né? Que ninguém pode fazer nada, tá certo? E elas vão aumentar em função porque o homem tá provocando a natureza e a natureza tá o quê? Reagindo, tá certo? A natureza tá reagindo. A maneira dela. A natureza, ela se defende, né? Se defende, a maneira dela. Ela é agredida, mas ela se defende. Se defende. Só que o peso dela, agora o bastão é pesado. Que diga a Síria, que diga a Turquia. Tá certo? Então... Durou quantos segundos aquele...
Ah, não, ali foi o problema que quase 1 minuto. O problema é que Quase 1 minuto de foi, terremoto. porque aí não tem estrutura que aguente, não. Pode ver, tá tudo. Tá certo? Pode Você vê que inventar. aqui no Ceará, há 1990 e pouco, houve um terremoto grande. Houve. Certo? Eu trabalhava na Ceará Rádio Clube daquela Então, eu época. estava em casa, a rede balançou. Isso. Então, o que aconteceu? Não aconteceu quase nada, porque foi só um pra pouco, como a gente diz na gíria. Foi. Tá certo? Mas se aquilo fosse 2, 3, 4, 5, alguns prédios em Fortaleza tinham caído. Porque eles não têm estrutura para isso, né? Então, pronto. O Japão, com toda a estrutura que tem, que eles vivem isso já há anos, né? É. Há milhares de anos que o Japão sofre. Com toda a estrutura que eles têm, ainda acontece aqui, Acontece. professor? Ó, naquela tsunami, você vê como a coisa é antiga. 1000 e poucos anos atrás, viu? 1000 e poucos anos atrás, aquela civilização antiga que morava lá, colocou uma pedra bem distante da praia, informando que ninguém construísse a partir dali. Ah, Isso há mais de 1000 anos, né? Tinha uma pedra escreveram os antigos, que não construísse nada a partir dali. Olha, a negada faz as casas na beira do mar, tá certo? pendurado lá nas pedras Então, das encostas. Então o Japão, ele é uma região propícia a atividades vulcânicas, terremotos, etc. Só as placas tectônicas, É, professor? porque essas placas é o seguinte, a Terra, ela tem um núcleo líquido, quer dizer, meio líquido. Aí, Aquela lava. não, meio as sólido, lavas. Aí tem o outro núcleo que é pastoso. Então a Terra, ela gira sobre ela mesma. É lento, né? A camada lá em cima é muito fininha, entendendo? Ela começa. Atmosfera. Não, a camada de terra, onde nós moramos. Assim. Assim, Nós moramos na casca, né? Moramos na casca. Então essa casca era toda fraturada. Como a Terra gira lentamente, né? Aí. Eu acho que ela gira lentamente, professor. Você quer... Não, o núcleo era em relação ao núcleo. Porque a Terra gira 124 mil rotações por segundo, né? Mas a parte interna, ela tem uma velocidade diferenciada. Aí essas placas vão se encontrar. Aí o que é que ocorre? 2 bicudos não se beijam. É o núcleo. Não, Chamado núcleo. é o núcleo. Aí quando uma casca dessa, né, uma crosta dessa encontra a outra, ou as duas vão subir. Por isso, por exemplo, que elevou-se, por exemplo, os Andes. Os Andes é recente, não é velho, há 3 milhões de anos. Ou então a camada faz isso, uma desce e outra sobe. A maioria desce e sobe. Mas quando elas batem, a força é tão grande que ela aí cria o terremoto. Aí, meu filho, não tem. Tem que ele segure, né? Tem que segure. Professor, estão ocorrendo atualmente no mundo algumas aparições, discos voadores. Eu tenho acompanhado muito isso de perto. Tá entendendo? Tem gente que não acredita. A gente respeita, né? Não acredita em nada, né? Mas hoje a maioria acredita, embora não é. Vagarosamente, estamos chegando lá. Então, começam a aparecer falsos profetas. O Roberval Rodrigues é pastor da igreja evangélica lá no Demócrito Rocha. Ali vizinho o campo do Fortaleza, né, Roberval? Pois bem. O pastor Roberval, pastor, por favor. O que é que está acontecendo na África? Apareceu um novo Jesus. Isso é bíblico, né? Jesus já falava isso, era Roberval. Jesus já falava isso? Vão aparecer falsos profetas. É no Quênia? Terra do pai do Barack Obama? Hein? Terra do pai do Barack Obama, professor. Pastor Bevan, ele que já esteve conosco aqui, ele pega de 5 às 6, ao vivo, com o programa Dia Feliz, onde ele roda músicas evangélicas de gospel, lindíssimas, salmos e evangelização. Bom dia, pastor. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor Agobá. Bom dia, Bonfim. Prazer. Bom dia, ouvintes. Certo. Paulo, é bíblico, né? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias aparecerão falsos profetas, falsos cristos, né? Dizendo que são cristos, salvadores e pregando outro evangelho, né? O que está acontecendo aí lá na Austrália, esse é o que está mais Em evidência. em evidência, é o que está com essa aparição lá na Austrália, né? A fama dele está em ascensão, né? Está chamando muita atenção. Ele comprou vários hectares e ali está construindo
casas e colocando pessoas para morarem lá. Sim. E está com 1 milhão de Seguidores. seguidores e também fiéis que estão indo para lá. Estão indo para lá, pastor. Isso, para ficar lá. E com esse ele. do Quênia que diz que é Jesus Cristo? É um que é casado, né? Também teve a mesma revelação de Deus, dizendo que ele era o filho para completar A obra a obra que Jesus começou. e Isso não é concluiu. absurdo, né? Que vai concluir. Esse pratica também, você disse que ele pratica... Ele faz milagres. milagres, né? Já segundo os relatos, já fez ressuscitou morto e também já fez transformou água não em vinho, né? Ele transformou água em chá. Em chá. Ele vindo pra cá tem que transformar em cachaça. Né? É mesmo. Esses são os que estão aparecendo, né? Os sinais dos céus, na terra, né? Tudo indica, e com essa inúmeras aparições aí de tantas coisas, isso só indica a vinda de Jesus, né? A volta. Tá bom. Valeu, pastor. Obrigado, hein? Obrigado. Olha, eu li um livro, esse livro sumiu. Essas coisas que eu gosto somem, eu não sei porquê. Até roupa, lá em casa. E esse livro mostrava os condenados, aqueles que assistiram à execução de Cristo na cruz. Estão no mundo, desde a época. 2023 anos. Os condenados. Esse livro sumiu. Eu li, já procurei lá em casa, já procurei também nas redes sociais, não encontrei mais nada. Aqueles que assistiram à morte de Cristo na cruz, ser crucificado e morto, foram condenados à vida eterna. Vivem vagando do mundo. Onde tem uma desgraça, um tsunami, um terremoto, uma guerra, eles estão presentes. Para fazer nada, só para assistir. Professor, o que é isso? Que mundo é esse, pelo amor de Deus? Rapaz, eu não me preocupo muito com essas coisas. Eu sou um cientista, né? É. O senhor vai lá. Eu sempre trabalho com o real. Agora Eu trabalho com a ciência, né? eu leio tudo que eu já tinha ouvido falar sobre o assunto. Olha, o que tem do outro lado, nós não sabemos nada. Tá certo? Por exemplo, os espíritos que se comunicam, né, com a gente, etc, eles trazem notícias para afagar a gente, né? E o espiritismo e outras coisas dizem, faz aquela forma de bolo, como é que vai ser lá, vai ter uma casinha, coisa e tal, ninguém sabe de nada. Coisa de Nada. A única coisa que eu desconfio é que nós vamos nos transformarmos. Não, raça um espírito, né, uma alma, e essa energia vai para algum canto, tá certo? Agora uma coisa eu sei que o Chico sempre me diz: quem for ruim não vai se dar bem, quem for bom vai se dar bem. Então pronto, eu sigo essa máxima, tá entendendo? Agora respeito as religiões, certo? Todas elas, né, tá certo? Agora, o que eu tenho medo é dessas loucuras, né? Desses caras, né? Que aparecem, né? Que aparece. Você se lembra de Jorge Tal, aquele americano, que envenenou mais de 400 pessoas, depois se matou, com essa ideia de Salvador? Então tem esse Até grande o Chico perigo. disse tirar um sarro danado dele e fazer o Tim Jones, né? Se, Aquele era o pronto, Tim Jones. Tim Jones. Você se lembra disso? Lembro, sim. Né? Então, isso não é da agora, já vem de longe, tá certo? Esses salvadores. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito pé no chão e não escutar essas pessoas. Bom, vamos para a nossa pauta? Vamos. O que o senhor trouxe para nós hoje? Eu tinha prometido a você trazer uma foto estranha do Nibiru. Eu chamo Nibiru. Nibiru. Nibiru mais bonito. Nibiru. Essa foto? Aí você vê o sol de um lado e... O sol é o lá. E uma outra coisa de lado dele. Tá certo? Sim. Tá entendendo? Sim. Então é isso que eles chamam o Nibiru, né? Um objeto está se aproximando do nosso sistema solar, tá certo? Próximo do Sol. Então, Seria um outro planeta? não sabemos, né? Eles dizem que é um planeta, né? Deus do céu. Chama de Hercópolis, tem todo um vários nomes. Dá para ver aí. Pronto. Tá. Então o que é que ocorre? Um pouquinho. Eu acho que isso aí deva ser um fenômeno atmosférico, porque a nossa atmosfera está muito suja, muito poluída, tá certo? Do lixo. Do lixo. Hoje nós temos micropartículas de plásticos suspensas no ar, que pode provocar Li sobre isso aqui. Né? Já li sobre isso aqui hoje. refrações, né? Perigosas, ou
estranhas, né? Estranhas. Entendeu? Porque pela física, né, não dá certo um planeta desse, um Sol desse, se encostar no Sol. Um dos dois se acaba. Aí a gente há muito tempo que já tinha já o quê? Papocado. Papocado. Já né? tinha. Então eu acho que isso é um fenômeno atmosférico que a ciência ainda não está explicando ou não quer explicar. Tá certo? Não, na minha opinião. Na sua opinião. Tá certo? Eu não gosto de... Eu assisti um negócio estranho ontem. Comecei a assistir, Bonfim, senhoras e senhores ouvintes, vocês que me acompanham, que gostam de séries da Netflix, o voo 370 da Malásia. Aquele avião. Ontem mesmo tinha alguém conversando comigo sobre isso, engraçado. Eu assisti o primeiro episódio. Meu amigo, é muito estranho. Ele é estranho pelo seguinte, porque quando um avião cai de uma linha... 239 passageiros a bordo. Então, quando um avião cai, geralmente normal, de carreira que a gente chama, ele segue uma rota. Então, o GPS tudinho, tá tudo informando. Era um voo de 1 hora, né, professor? Era de Kuala Lumpur para a China, né? Era. Acontece que esse avião começou a fazer círculos, né? Como se fosse mudando de rota. Tá entendendo? Sim. Dizem até que... Os aloprados dizem que ele foi abduzido. Né? Uma aeronave daquele tamanho, ser abduzida. Então, o que ocorre? Naquele avião, vários cientistas, na época, que trabalhavam com Covid, não, com AIDS, certo? Desapareceram todos. Eram todos cientistas de alto nível, né? Naquela aeronave? Porque eles iam para um congresso. É porque o maior número era de chineses, né? Agora, eles dizem que... Não, há suspeita de que esse avião foi raptado por radicais islâmicos, né? Coisa parecida. E deram fim nesse avião, né? Entendendo? Inclusive... Mas sumiu, não apareceu nada. Tá aí a foto, então. O Sol é do o lado Sol. Esquerdo, né, professor? O grandão. E o pequenininho é o filho dele. Não, o Sol é o grandão ou é o Nibiru? É o grandão. É o nosso. E aquele acolá é o seria filho. Nibiru. Chama o Nibiru, o Hercules. Nibiru. É Nibiru. Eu gosto que o Nibiru vem de Cururu. É nosso. Pois é, rapaz. No livro de Urântia, eles falam que Jesus, o nome dele era Micael Nebadon, né? Teria vindo desse planeta chamado Debadon. Rapaz, eles inventam tudo. História, como é que o cara tem a cabeça? Eu não tenho cabeça pra isso, professor. Mas é porque sempre isso vende, isso dá notoriedade. E hoje as pessoas têm um grande problema. As pessoas estão muito desiludidas em tudo, tá certo? Porque são poucas pessoas no mundo que são felizes. O Paulo Sérgio não creio em mais nada, né? O Paulo Sérgio já dizia isso, não creio em mais nada. Então, no mundo hoje, são poucas pessoas que têm a felicidade concreta. Certo. Pois eu tenho a felicidade concreta. Por quê? Porque eu sempre procurei, fui atrás dessa felicidade. Né? Nem mais nem menos. Eu sempre casado com uma mulher, mesma mulher há mais de 50 anos. Tudo Nós estamos na mesma linha. Na mesma linha. É de forma de bolo. A minha eu sou de 80. De 80 pra cá são 43 anos, né? A minha é bem mais velha, como de hoje. Então, nós temos a felicidade normal que o ser humano tem que ter. Hoje o povo é essa busca de tudo. Se vai comer um sorvete, é um bicho desse tamanho. Se vai comer um sanduíche, é 4 camadas de sanduíche. Pipoca agora o arranjaram foi um balde, né, rapaz? E aí vai. Então tudo hoje é demais. Né? Verdade. Tá entendendo? As pessoas não se contentam com o meio. Professor, o material que você trouxe, eu gosto do seu material. Nós vamos mostrar hoje um som de disco voador. Bem, isso som? Do disco voador. Isso aí é uma ilustração, né? É ilustração, mais ou menos, o que ocorre quando uma pessoa, uma mulher, é levada para dentro da nave. Eles colocam numa cama, tá certo? E aí eles fazem os procedimentos, né? De exame, etc., colha de material, mas depois eles devolvem. Esse cabeção aqui seria o extraterrestre. Seria o extraterrestre. E ali a mulher, né, supostamente. Tá pelada, né? Tá fazendo... porque eles tiram a roupa para poder fazer os procedimentos médicos, né? Mas devolve sem nenhum problema. De um modo geral, né? Nós somos tratados por eles como nós tratamos macaco, né? É. Coelhos, preado, rato, né? É tanto que quando essas pessoas estão na nave, eles não falam. É simplesmente... Telepatia. Telepatia, então, executando o serviço, não faz nada. Por exemplo, essa amiga minha, é uma abduzida de primeira linha, uma das maiores do Brasil. Você vê, tá isso vendo é uma pele, né? Isso aqui. Tá vendo os pontinhos brancos? Tô vendo. Ali também, esse pozinho, é que ele tem a parte escura, onde eles fizeram o procedimento, e aquele pozinho é um pó que eles colocam para cicatrizar e também evitar dores.
É dor e também as bactérias, Ah, tá certo? tá certo. Então mata tudo. Eu tenho vários casos, né? Eu tenho documento que o cara foi abduzido. De noite, 5 horas da manhã, ele já estava comigo lá, eu fazendo a pesquisa com ele. Eu descobri até um furo que ele nem tinha visto. Fazendo levantamento. Aí estavam então. Aí as mulheres, e homens também, mas a maioria mulheres, né? Bicho bom é mulher, né? Essa aqui é a de agora, né? Pronto, aí tava aqueles pontinhos brancos. Isso é uma pele, né, professor? Era a pele dela aumentada e esses pontinhos brancos, ela disse que ela tinha lavado várias vezes e não saía. Que fica, né, mais ou menos. Você olha assim, por exemplo, você coloca a câmera e você coloca na night shot, ela é tudo brilhoso. Tudo Brilhoso, né? Tá certo. Bom, vamos lá. mas o importante é que essa senhora, o celular dela recebe informações, sons estranhos, e ela procura identificar e não tem identificação. Ah, o número, né? Não tem. Inclusive tem até escrito Alien, né? Alien. né? 161 67 82 39 6. Agora eu vou pedir. É o número do Alien? Eles colocam essas informações, o celular dela tá sempre assim, cheio de informações que ela não entende. Agora eu queria que tu que entende isso, Bonfim, um número, esse número não existe não, né? Paulo aí é coisa de doido, viu? Pronto. É negócio de gente de abirobada da cabeça. Será? Não, isso aí aqui é É mandado coisa de mesmo. doido, é coisa de doido, Deus me livre. Não, isso aqui é real. É tão real que tá aqui, né? Eu sei, mas eu tô Tá dizendo, é coisa de registrado, doido, né? esse número aí não existe, não. Não existe. É. É o número. Não, tá aqui. Pra ainda nós diz- aqui não. Ainda bota Alien, tá vendo? Alien. É. Alienígena. Então essa pessoa é a pessoa que eu pesquiso, é uma senhora, né? Pessoa de alta linhagem. Essa da gravação, pessoal, aqui que tá É. no zap. Eu tenho o arquivo dela enorme que ela manda pra mim. Quase todo dia ela manda coisa, acontece com ela. Inclusive tem um som do discoador que ela filmou, só que a filmagem desapareceu do celular e ficou só o som. Aí, Paulo, igual o teu. Acontece isso comigo. Entendeu? Coisas que eu gosto, por exemplo, a quinta dimensão. Viu uma matéria sobre quinta dimensão? Apagaram todos e botaram essa bolsa aí. No lugar da quinta dimensão, botaram essa bolsa aí que falou sobre o homem do futuro. Pronto, o futuro. Inclusive você pode até botar aí Tá o som. áudio? Pode. De O quem? áudio, Roberto. Vamos botar. Qual é o Essa áudio? senhora aí do número aí. Essa senhora, qual é o nome dela? Aí Deixa pra lá. segredo. porque- É questão de ética, né, professor? Questão de ética. Tudo bem. É segredo porque É. os Não vamos querer os debochar dela, não. outros, não, e os outros ufólogos vão atrás, né? Encher o saco, aí a gente não permite. É exclusividade sua, né? E a senhora a gente tem todo É essa respeito. É essa daí. que a pele tá com esses... Que coisa, né, rapaz? Então pode botar o somzinho aí. Bota aí, Roberto. Vai. Cadê o som do disco voador? Pra você. Aí. Som totalmente estranho. Isso aí, primeiro amor exclusivo. Isso aí nem Não agora. pode divulgar. Posso repetir, professor? Pode à vontade. Ouço que som esquisito, gente. Seria o som de um objeto voador não identificado. Isso aí nem Rede Globo tem. Vão atrás do senhor, hein? Seria assim então, professor? O som de um... Isso aí parece que ela fala, é como se fosse uma coisa rodando. É um rotor. Inclusive eu tenho outro som filmado, obtido, há mais de 30 anos, 40 anos. É mais ou menos idêntico. Professor, o senhor como engenheiro, essas aeronaves extraterrestres, elas não têm asas, né? Não, Algumas nem som elas fazem, né? Barulho a nenhum. maioria não faz som. Essa por acaso, ela parece que abriu, ela viu uma coisa dentro dessa nave, tá certo? Aí por isso que o som saiu. Aí ela filmou, tá entendendo? Aí quando ela chegou em casa, só ficou o som, mas não ficou a imagem. A gravidade da Terra não afeta, né? Esses aparelhos, né, professor? Não, porque eles eliminam. Tem a reversão, né? A gravidade reversa, né? Que eles falam muito. Inclusive eu acho que tem mais som dela. Inclusive ela recebe sons estranhos também no celular, né? Aquele combustível 130, 115, né? Aquilo que é aquilo, professor? Qual? Combustível 115. Não, ali é o seguinte, existe um rapaz chamado Bob Lazar, americano. Vamos Lazar, isso. Esse rapaz, Eu vi sobre ele a matéria. ele descobriu não, Bob Lazar, ele colocou no mundo essa área secreta americana, a área 51. Foi.
Aí ele disse que trabalhava lá como engenheiro, etc, né? E ele disse que essas naves eram movidas por esse elemento 115. Isso. Bom, eu tenho algumas discordâncias, porque é o seguinte, os minerais, né? Sim. A partir do urânio, todos eles são radioativos. Combustíveis. É. Minerais combustíveis. É combustível que faz bomba atômica, você não pode chegar perto, não. Você morre. E morre tem deles que em pouco tempo você morre. Então o 115 deveria ser um elemento altamente radioativo. O nome é elemento 115. 115. Bob Lazar. Tá certo? Então não sei por que carga d'água ele inventou, acho que para historiar a história ficar mais bonita. Mas na realidade ele trabalhou na área 51, ele viu objetos lá, tipo estranhos, discos voadores voando, tá certo? Então essa parte eu acredito verdadeira. Agora outras histórias que ele inventou, Deu ilustração, para né? ficar mais bonito, né? Porque, Ilustrou, aí ilustrou. vem de livro, coisa e tal. A minha opinião, né? Sério. na sua Então esse elemento 115, ele É um combustível de altíssima é perigoso, seria altamente radioativo. radioativo, radioativo. Você pegar radioatividade, você tá lascado. Não, você morre na hora. Você se lembra o caso lá daquela moedinha do raio-x, lá Sim. em Goiânia, Uhum. na década de 70? Sim. Que SESI, né? O SESI, que até hoje, né? Tem gente com problemas porque passou perto daquele negócio. As usinas atômicas também, né? Todas são perigosas. Chernobyl, Tudo. A armaria Chernobyl. quilômetros e quilômetros de Chernobyl é um perigo. Olha aí, tá aí o telefone do O extraterrestre. do Ali. Quem quiser, telefona pra ele. Né? Pode ligar lá para o Ali, que ele... Então isso aí é exclusivo. Isso aí não tem no Brasil. É só você que tá apresentando. Primeira mão. Primeira mão. Ninguém Então, tem senhoras e senhores, aí, primeira mão, tá aí, está o telefone do alienígena, que conversa com essa senhora aqui. É em Fortaleza? Não é fora. É fora de Fortaleza? Inclusive, Ele não diz jeito. Inclusive, eu já estou marcando a viagem pra lá e ela vem pra cá pra gente. Mais alguma coisa, professor? O tempo, Bom, bem o rápido. tempo voa, né, rapaz? Tempo Olha. voa. Aham. Bom, Já vamos a meia hora. aqui eu vou mostrar a foto mais antiga de disco voador do Ceará, de 1930. Epa, essa aqui, Roberto. E tá aqui ele, 1930. Também isso é raridade, ninguém tem. 1930. E 30. Aqui está a foto. Lá está o disco voador e tá aqui ele aqui, ó. Aqui ele forma ampliada, né? É. Mais ampliada. Pronto, isso Você aí. vê que esse aqui até que apresenta alguma coisa de Pois asa, é. mas não tem asa, né, É. rapaz? Certo? Além de não ter asa, eles não fazem barulho, né, Ó, professor? de jeito nenhum. Olha aí. Então isso aí também é específico. Aham. E encerrando, o seu Atenção. tempo é curto. Isso aqui é uma filmagem muito interessante. Eu trouxe só as fotos. É o seguinte, uma bola entrou num apartamento e anda, é filmado mesmo. Aí em detalhe, quando ela chega perto da televisão. Mas o Bonfim já vimos um negócio desse entrando lá na Pronto. rádio, mas lá quando nós chegamos, logo começamos a trabalhar. Não foi bom, professor. No Só que- sábado. Era um É, saco. pronto, Era uma olha. bolinha assim, rapaz, a coisa mais linda do mundo. Ela entrou e a gente ficou assim, parado, não sei porquê. Fica. Era pra gente ter apanhado aquilo ali, né? Pegar uma panela, vamos. Chamaram a gente, foi de mentiroso, foi? Teve uma história. Não, ligar fazer isso. Bom, Porque aí o operador não viu. O Márcio. Era o Aí Márcio essa, Ramos. essa bola chegou perto da televisão, parece que não gostou da programação, aí tacou o raio e destruiu. Pá, estourou Foi. o aparelho de televisão. Olha aí, rapaz. Mas tem essas coisinhas, né? Logo que o Bonfim começou a trabalhar comigo, ele trabalhava como telefonista na época. Ah, né? Depois ele fez o curso e se tornou jornalista. Mas trabalhando comigo, eu digo, olha aí, Bonfim, a bola entrou pela portaria, tinha uma portaria ali fechada, Tinha. entrou pela portaria e tá lá o disco agora. Tá aí. Aqui foi Esse no aí- Ceará. Isso foi em 1930. 1930. E entrou e veio. Aquilo é espírita, professor? Porque tu sabe que Não, ali... como ela era pequena, possivelmente era espiritual. A gente chamou um rod. espiritual. É porque Será que era o velho dono vindo ver como é que estava? Pode ser, né? Porque Não o sei. Asqueróis sabe que ele é uma pessoa boa, né? Grande empreendedor. né? Certo? Não, e eu conheci pessoalmente porque eu trabalhei no Canal 10, tá certo? E eu era o ajudante do Coronel Arthur, que eram amigos. Todo sábado eu tava junto, eu, ele e o E o patrão? patrão. Só que eu, claro, eu como empregado, né? Eu ficava olhando. Eu vi ele criando a Universidade de Fortaleza. Ele diz, ó Arthur,
Eu acabei de falar com o Passarinho, que era o ministro, e vamos fazer uma faculdade. Eu tava lá. Aí isso era menino velho. E eu fico pensando, o que seria aquilo? Seria o espírito ele vindo ver como é que tava? É porque é o seguinte, os espíritos, às vezes... Eu tinha começado lá, né? Eu tinha começado vindo de outra emissora. Ó, tem duas maneiras dos espíritos aparecerem. Aqui, do plano deles pro nosso. Sim. Ou eles aparecem, tipo o quê? Um vulto, tá certo? Esfumaçado. Ou então eles vêm nessa bola de luz que você viu, encapsulado. É como se aquilo fosse uma proteção, né? Do nosso ambiente em relação a ele. É tanto que nós temos fotos que você vê o rosto do espírito dentro dessa bola. Tem mesmo? Alguns, né? Então nós achamos. O senhor pode trazer isso pra nós? Eu vou procurar. Tá certo. Então, isso aí, cuidado. Nós achamos como pesquisador. Tudo que a gente afirma do lado de lá é um incógnito, né? Mas não custa nada a gente o quê? Imaginar, né? Tá certo? Então, bom que você apresentou hoje aí a primeira mão. Tudo isso aí, né? Isso aí... Olha lá a bola entrando. Daí. Olha que coisa. Tá vendo? Foi isso aí, gente. Tem a filmagem. Eu vi isso aí dentro do estúdio da Rádio Vesmais, da época que eu cheguei lá, em 1987. Então é bom estar aqui a prova, né? 2, aliás, né? Tá certo? 2 pessoas estavam presentes. Debocharam da gente o tempo todo. Ah, Maria, e naquele tempo? Agora mais ou menos, né? Mais ou menos. Professor, é sempre um prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Mais alguma coisa só pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje? Eu queria agradecer porque com as pessoas telefonam, né? O Zé Gerardo, que foi nós fizemos uma pesquisa em 77, lá em Tabuleiro. Olha quanto tempo. Né? Então as pessoas ligam, relembrando essas coisas que a gente já fez trabalhando aí, né? Pelo Ceará. E essa senhora, ela é segredo, né? Ninguém pode ter acesso. Não é o problema porque as pessoas vão encher o saco, né? Fica perturbando a pessoa e é uma dona de casa. Então a gente tem que respeitar o lado dela. Claro. E aí isso aí eu não permito, né? Mas então nós temos... Ela é séria, ela é normal? Normal, uma senhora, ela é perfeita, uma pessoa muito boa. Certo? Conversa aprumada? Não, tranquilo, é uma excelente pessoa. Inclusive ela vai vir aqui qualquer dia, só pra gente fazer essas pesquisas e eu vou até lá. Eu me lembrei agora, você lembra dele também, professor, do Gentileza, lembra o Gentileza? Me lembro. Se vestia de... Ele era um gênio, né? O que ele escrevia era espetacular, é o que está precisando hoje, amor e gentileza. Mas ele não fazia isso que fazem, né? Hoje, fazer milagre, essa coisa toda, né? Não, ele levava o amor, ele entregava as rosas. É verdade, né? É verdade. E era tido como louco. Como louco. Professor Agobá Peixoto. Professor Cândido Furtado tá mandando um abraço pra você. Obrigado. Ícaro Vasconcelos manda um abraço pra você, professor, viu? Maria José, Heloísa Araújo também. Quando você fala aqui, você explode tudo aí, né, professor? Tu é doido aqui. Explode tudo aí, arrebenta tudo, viu, professor? É um prazer sempre, viu, professor? Eu queria agradecer você mais uma vez, né? Sim. Você nos dá abre esse espaço, né? Tá certo? Por isso que eu fico muito feliz, né? Eu sinto bem com você, né? Nós somos aqui, trabalhando não. Fizemos programas juntos, né? E era uma verdadeira irmandade, né? É verdade. Sempre foi bom. Valeu, professor. Valeu, obrigado a todos. São 9h35, Robervan. Eu vou fazer um comercialzinho, Robervan, e a gente voltará com o Jornal da Fama. O que eles andaram fazendo? Você tem aí? Seu? Temos? Colocar em dia? Vamos fazer. 9h35, aqui RDN, a nova casa, a nova paixão de todos os cearenses, de todos os brasileiros. Você ligado nela! Rede de Notícias RDN. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance pra esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Você está ouvindo Rede de Notícias. Rede de Notícias e a hora certa.